50%, decorrentes da ruptura. Então, a parede estoura e esse problema é o que acontece maior, é um dos que mais acontece no Brasil. Representa 20 principais causas de morte, homens acima de 65 anos. Os aneurismas da aorta abdominal são mais frequentes em homens, de 30 a 66 casos, em 1.000 habitantes. Para minimizar essa situação, vários trabalhos investigam a formação dessa doença, como que o aneurisma funciona, como ele surge. E para melhorar esse estudo, a mecânica da circulação sanguínea e suas variações é um dos itens necessários. A fisiologia computacional. Existem modelos computacionais utilizados atualmente que simulam os elementos geométricos simples. Ele simula a estrutura em geral. Ele pega toda a estrutura fechada e começa a trabalhar em cima dela. Permite representar algumas propriedades anatômicas, mas não todas. Ele não lhe dá todas as propriedades anatômicas. Então, a aplicação de modelos computacionais é uma realidade e é recomendada pelo Comitê de Fisiologia e Bioengenharia da União Internacional de Ciências Fisiológicas, UPS. A proposta do meu trabalho é um modelo computacional que considere as representações tridimensionais de estruturas microscópicas. Então, eu vou pegar aquela estrutura celular e daquela estrutura replicar ela chegando à estrutura final. Que compõe a aorta, a veia e suas organizações. Essas estruturas são identificadas como matrizes celulares. Então, eu pego a célula e transformo ela, faço ela se tornar uma matriz celular. E garanto detalhes suficientes para uma maior exatidão nas investigações de formação de aneurisma e na mecânica da circulação sanguínea. Os materiais utilizados em métodos, a composição do modelo tridimensional da aorta da veia cava, a matriz celular que foi utilizada, então células endoteliais, fibroblastos, tecido muscular conectivo e células musculares lisas para a célula aórtica. Para a matriz celular da veia cava, túnica íntima, média e adventícia, usando as mesmas células similares da aorta. Aqui no caso eu tenho a representação da célula endotorial, que ela teria 4 micrômetros de altura e aproximadamente 2 micrômetros de largura. De baixo ainda tenho ela um pouco deformada para chegar na formação das paredes celular. Aqui eu tenho a célula muscular lisa, que foi desenhada no formato de losango, e aqui ela deformada para chegar na estrutura necessária. Ela tem de 25 micrômetros de altura e aproximadamente 4 micrômetros de largura. Aqui estão os exemplos que nós utilizamos para modelagem. No caso, a preparação em 3 túnicas, a íntima, a média e a adventícia. A íntima com tecido endotorial, uma camada elástica entre as túnicas, a túnica média, o tecido muscular líquido, na túnica adventícia, os fibroblastos e uma camada também elástica. Aqui é o trabalho, a gente começando a modelar com um corte transversal, a lâmina elástica interna, essa de rosa, de rosa, a lâmina elástica externa, rosinha aqui, matriz celular da túnica adventícia e a replicação dessa matriz. Então, a minha estrutura é fazer essa pequena célula, replicar ela para chegar no corte. Aqui é a estrutura enfermeira comparada com a imagem. Eu pego, então, tem as células, repliquei ela e comparei no corte numa lâmina. A matriz celular sobreposta ao modelo utilizado como referência. Tá? Aqui é a estrutura da veia. A única diferença que a gente fez foi diminuir o número de células elásticas e no meio diminuir a camada média. Aqui é a representação da estrutura total. Do lado esquerdo eu tenho a aorta, do lado esquerdo eu tenho as veias. Eu peguei a estrutura, repliquei ela até chegar na representação.
Aqui é a estrutura final, com cores para diferenciar. O endotélio é a primeira representação, com aquele detalhe amarelo. A camada elástica interna é azul, ela também está um pouco amarela, só ficou apagado aqui. Tecido muscular liso, internamente amarelo. E a túnica adventícia, a estrutura externa. Aqui são os resultados da veia, endotélio, amarelo, tecido muscular liso, ali em amarelo selecionado, túnica adventícia em vermelho selecionado. O modelo completo dentro lá. A aorta vista na visão anterior e na anterolateral. A aorta, não sei, errado. Essa é a veia na visão anterior e a veia na anterolateral. Aqui é a aorta compara a aorta e a veia estava seguindo o contorno da coluna vertebral. Essa coluna vertebral é um outro modelo que foi também desenhado da mesma forma, seguindo o mesmo padrão, foi modelado em outra iniciação científica. Então a ideia é chegar em toda a estrutura com essa modelagem, com esse nível de modelagem. Normalmente a gente está já com os pulmões, são um pulmão em andamento, para definir todo o complexo do tórax. Representamos a aorta via cava, matriz celular, células endoteliais, fibroblastos, tecido elástico, conectivo e células musculares lisas. Esses modelos representados proporcionaram endotélio de 16 micrômetros de comprimento, 4 micrômetros de largura, células musculares lisas de 25 micrômetros de comprimento e larguras entre 5 e 6, além de fibroblastos com 13 micrômetros de largura. Para a matriz aórtica, a lâmina elástica interna proporciona larguras de 5 e 7 micrômetros, a lâmina elástica externa de 2 a 3 micrômetros. Validamos essas estruturas qualitativamente com 3 especialistas. Eles sugeriram aprimoramentos, um deles nas bifurcações, para tornar elas mais suaves, e na sinuosidade, para respeitar o espaço cardíaco. Mas o problema está no quê? A gente não tem todo o espaço cardíaco ainda. Então, como estamos modelando todas as estruturas, no final do projeto a gente conseguirá definir todo esse espaço, definir todas as estruturas trabalhando no conjunto só. Essas inconformidades limitam as simulações em processos funcionais, como principalmente representação de doenças. Apesar dessas constatações, os especialistas consideram as apresentações de cada túnica e suas organizações que foram realizadas com êxito. Então a gente conseguiu chegar com êxito na representação. O modelo será aprimorado com os princípios que quantificam a distribuição de fluido e com as sugestões dos especialistas. No entanto, a principal vantagem fornecida no trabalho até agora é a representação de detalhes das estruturas e controles de parâmetros. Então, eu tenho um maior detalhe na representação. Essas características tornam o modelo representativo com maior exatidão e investigação de processo de formação do aneurisma da aorta, abdominal principalmente. Mecânica de circulação sanguínea envolvendo posições sadias ou não. Agradecimentos à PAPEMIG e o PAPEG, que ao ENC pelo apoio financeiro, foi o órgão
Tem uma malha? Sim, é feito a estrutura menor do microscópio, e dessa microscópio a gente vai duplicando para formar uma malha, e sendo essa malha a gente replica para formar uma estrutura maior, estrutura geral. Você, agora que você fez esse convite, então você tinha umas imagens reais? Sim, a gente pegou nas referências, pegamos alguns livros, algumas imagens, e dessas imagens nós apresentamos a estrutura. Assim, claro que essas estruturas desses livros, a gente não conseguiu pegar todas as imagens reais, mas representações que são utilizadas no livro de medicina para métodos de estudo. No vídeo, não vejo isso como uma crítica, mas estou devagando aqui. Não seria melhor você pegar a imagem, faz uma colaboração com o médico, só pegar várias imagens das fotografias do nosso cachorro? Sim, E montar um modelo real e depois você vai chegar a imagem de um dos maiores problemas nossos é o contato com um médico especialista para estar passando essas imagens, essa discussão para nós. Nossa instituição não tem um curso de medicina, uma vez que é da UEM, mas o